E aí, aqui é o Rei Li, e hoje a gente continua lendo a nossa querida Constituição Federal, muito importante para provas e concursos. A gente falou da competência exclusiva da União, da competência privativa da União, agora a gente entra nas competências comuns, competência que todos os entes federativos podem fazer. Então o artigo 23 diz o seguinte: é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 1. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Então, quem tem que guardar a Constituição, quem tem que guardar a lei, quem tem que respeitar as normas, todos os entes, né? Isso aqui é óbvio, é intuitivo. Então, todos os entes federativos têm que fazer isso. E conservar o patrimônio público, obviamente, né? Inciso 2. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Então, cuidar da saúde, cuidar da assistência pública e proteção e garantia das pessoas com deficiência, competência da União. Lá na Constituição do Congresso tem esse aqui, ó, vide a DPF 672. Importante anotação que tem na Constituição lá do Planalto. Então a gente tem que ver o que diz essa DPF 672. Eu coloquei aqui pra gente ver. Foi a DPF que tratou da lei do Covid-19, pessoal. E ela diz o seguinte, o que diz a decisão do STF nesse sentido? O Poder Executivo Federal exerce o papel de ente central no planejamento e coordenação das ações governamentais em prol da saúde pública, mas nem por isso pode afastar unilateralmente as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais, que no exercício de suas competências constitucionais adotem medidas sanitárias previstas na Lei 13.979 de 2020, no âmbito de seus respectivos territórios, como a imposição de distanciamento ou isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e a circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes para a redução do número de infectados e de óbitos, sem prejuízo do exame de validade formal e material de cada ato normativo específico estadual, distrital ou municipal, editado nesse contexto pela autoridade jurisdicional competente. Então, a regra é respeitar as competências municipais, estaduais e distritais sobre esse assunto. Se extrapolarem, aí sim, elas vão ser analisadas caso a caso. Mas a regra é que cada ente federativo tem a sua competência. E está baseada em quê? Justamente aqui no inciso 2 do 23. O 23 não diz que a competência comum de todos os entes federativos é cuidar da saúde e da assistência pública? Então, tá aqui. Então, se a competência deles, eles podem exercer sim. Muito interessante, né? Essa DPF 672. Inciso 3. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Então, a gente viu lá em cima que tratar de sítios arqueológicos é competência exclusiva da União, né? Mas proteger os sítios arqueológicos é competência de todos os entes federativos, é competência comum dos entes federativos, beleza? Então lembra-se sempre que cuidar dos bens, proteger os bens, tratar dessa forma de proteção, de agir para proteger os bens públicos e os bens de interesse cultural, artístico, histórico, é competência comum. Todos os entes federativos têm que fazer isso. Tanto que, lembram-se do Instituto do Tombamento? Lembra lá do tombamento? É uma modalidade restritiva de intervenção do Estado na propriedade privada. Então, todos os entes federativos podem tombar bens. Dizer, esse bem é de interesse do Brasil, da República Federativa do Brasil. É importante para a nossa história conservar esse bem. Então, todos os entes federativos podem fazer isso e não é competência exclusiva, é uma competência comum, ok? De todos os entes federativos. E aí vem o inciso 4, impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Mesma lógica, proteger os bens de valor histórico, artístico e cultural, impedir o tráfico de obras de arte, impedir esse tipo de coisa. Competência de todos os entes federativos. Inciso 5, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Todos os entes federativos têm que proporcionar esses meios de acesso, seja por meio de escolas, museus, centros culturais. Então isso é muito importante. Município, Estado, Distrito Federal, União, todo mundo tem que fazer isso. Inciso 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Então, isso aqui é uma das normas mais importantes para o direito ambiental.
proteção do meio ambiente. Todos os entes federativos e todas as pessoas, todos os cidadãos têm que proteger o meio ambiente. Isso é uma determinação da Constituição. Então, a proteção é de todos e é obrigação de todos, porque isso é um direito difuso. E um direito difuso não só nosso, das gerações atuais, mas das próximas gerações também. A gente não pode negar esse direito a eles. É um direito intergeracional, é um direito de solidariedade intergeracional. Isso aqui é muito importante para o direito ambiental, ok? No mesmo sentido vai o inciso 7, preservar as florestas, a fauna e a flora. E aí o inciso 8 vem dizendo fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Então, tratar de produção de alimentos, competência comum. Inciso 9, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Melhorar condições de moradia de todo mundo, melhorar condição de saneamento básico, competência comum de todos os entes. Aqui a Constituição lá do Planalto também coloca para ver a DPF 672, aquela ADPF da lei do Covid, né? Então, mesmo sentido aqui, está tratando de melhoria do saneamento básico. Inciso 10. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Então, competência comum de todos os entes. Aqui a gente vê a classificação eclética e a classificação não ortodoxa da nossa Constituição. Por quê? Porque ela fala que é competência de todos os entes, é competência comum, combater as causas da pobreza. Mas ela não diz quais são as causas da pobreza. E aí a gente tem as discussões entre as teorias mais socialitárias e as teorias mais libertárias. As teorias mais inclinadas ao socialismo vão dizer que as causas principais da pobreza são o capitalismo, a acumulação de riqueza, que o sistema capitalismo vai gerar necessariamente acumulação de riqueza. E como a riqueza tende a se acumular em algumas pessoas, a gente vai formar cada vez mais uma massa de pessoas despossuídas. Já os sistemas mais libertários, mais inclinados ao liberalismo, vão dizer que as causas da pobreza não são essas. As causas da pobreza seriam a falta de empregos, a falta de oportunidades, mas a falta de mais liberdade do mercado, empreender e gerar riqueza, gerar emprego. Então aqui a gente tem essa tensão entre essas duas correntes de pensamento que estão incluídas aqui na Constituição. A Constituição ela não necessariamente toma partido nesse sentido. Ela inclui essas duas formas de pensamento aqui dentro, como a gente vai ver lá nos princípios do sistema econômico. E os princípios do sistema econômico são a liberdade de iniciativa e também os valores sociais do trabalho. E aqui a gente tem essa conciliação entre essas duas formas de pensamento. Estão sempre nessa tensão na nossa Constituição Federal, que acaba não tomando partido, né? E isso causa bastantes celeumas e discussões na nossa sociedade. Mas é interessante como a nossa Constituição concilia isso de uma forma peculiar, né? Inciso 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões e direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Então, aqui falou de recursos hídricos e minerais nos seus territórios. Ela pode registrar, acompanhar e fiscalizar. Lembra que legislar não, tá? Legislar sobre recursos minerais, competência da União. Inciso 12. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Lembra que eu falei lá em cima de trânsito, competência privativa da União? Aqui a gente está falando de estabelecer e implantar, ou seja, colocar em prática a política de educação para a segurança do trânsito. Então, segurança do trânsito, a gente não está legislando sobre trânsito. A gente está fazendo uma política e está executando uma política de educação para a segurança do trânsito, que é bem diferente. Falou de segurança do trânsito, política de segurança do trânsito, execução dessa política, competência comum de todos os entes federativos. Todos os entes federativos têm responsabilidade sobre a segurança no trânsito. Mas legislar sobre trânsito, competência privativa da União. Tanto que a gente tem o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, que é nacional, uma lei federal. E aí vem o parágrafo único e diz: leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Então, mais uma previsão para lei complementar, que vai estabelecer quais são as normas de cooperação. Aqui a gente tem o chamado federalismo cooperativo.
federalismo cooperativo, em que todos os entes federativos devem cooperar para alcançar justamente essas atividades previstas aqui na competência comum do artigo 23 da nossa Constituição Federal. Beleza? Então, no próximo vídeo a gente estuda o artigo 24, eu deixo você com ele aqui do lado e te vejo lá. Valeu?